Meus irmãos, nós vamos dar continuidade às nossas exposições nos mandamentos mutuais, naqueles mandamentos recíprocos. E para isso, eu quero pedir que vocês abram a palavra de Deus comigo, desta vez na carta de Tiago, na epístola de Tiago, aos irmãos da diáspora, aos irmãos espalhados pelo reino, pelo Império Romano. E eu vou pedir para que vocês abram a palavra de Deus comigo, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 12, até o final do capítulo, versículo 20. Nós vamos concentrar, ou eu vou me concentrar nessa noite, em expor o versículo 16, onde nós encontramos o nosso mandamento mutual desta noite. Mas nós vamos ler todo o texto, esta perícope, porque nós vamos usar o contexto dela na exposição deste sermão. Então, mais uma vez, eu vou pedir para que vocês me ajudem na leitura, e nós vamos fazer como de costume. Eu vou ler o primeiro versículo, e os irmãos, a uma só voz, com harmonia, sem timidez, com força, vamos ler a palavra do Senhor, até chegarmos ao versículo 20. Primeiro de Pedro, não. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 12 até o 20. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a vós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com constância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós desejar a verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pelas tuas misericórdias sobre nós. Obrigado por instruir-nos pela sua palavra. E a nossa súplica neste momento é: continua a trabalhar em nós e a conformar-nos com Cristo. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Ajuda-nos a compreender a sã doutrina, para que nós não sejamos mais como meninos. Faze-nos amadurecer. Toma a sua palavra e faze-a, pela exposição dela, produzir em nós o fruto que é devido a cada um dos que creem. Faze de os nossos corações ou solos férteis para a semente da sua palavra. E faze de nós frutíferos, cada um segundo o dom que o Senhor nos deu, a 30, a 60 e a 100 por um. Mas não nos permita ser estéreis ao ouvir a sua voz falando conosco por meio da pregação. Em nome de Jesus. Meus irmãos, todos nós sabemos, tanto por experiência própria, como também pela afirmação da palavra, que todo cristão, sem exceção, às vezes peca contra Deus. E por conseguinte, contra si mesmo e contra o irmão.
deixando de cumprir, seja de propósito, sem querer, às vezes inconscientemente, e às vezes descaradamente, algum dever pactual. E assim a gente acaba ofendendo uns aos outros, prejudicando os relacionamentos, quebrando a unidade da igreja, enfraquecendo o serviço, desvalidando o testemunho da fé no mundo. Mas o que é que a gente deve fazer? O que é que eu devo fazer quando eu sou convencido pelo Espírito sobre o meu pecado? Que eu sou convencido que eu feri um irmão, que eu escandalizei outro, ou que eu me tornei um mau testemunho do Evangelho. Será que eu faço de contas que não aconteceu nada? Eu finjo que não sei por que o irmão está diferente, está distante. Eu deixo a poeira baixar por conta própria. Uma hora as coisas chegam no lugar. Ou eu devo me proteger? Devo justificar o meu pecado, racionalizando, inventando uma desculpa? Ou será que eu deveria ir a Deus, à pessoa, ou diante da igreja que eu feri, confessar o meu pecado e sem desculpas assumir a minha transgressão? Mas pastor, peraí, ir diante de outra pessoa, diante da igreja, me colocar assim numa situação de vulnerabilidade e sem desculpa, sem minimizar, declarar exatamente o que eu fiz e pedir perdão? Pastor, isso é humilhante. Não dá, né? Afinal de contas, todo mundo erra, não é verdade? Meus queridos, esses são alguns dos dilemas que passam na nossa mente e muito provavelmente passavam pela mente daqueles cristãos da dispersão quando eles se viram face a face com a necessidade de cumprir o mandamento mutual que Tiago lhes ordenou no capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados, não somente a Deus, mas uns aos outros. O pecado encoberto, meus queridos, o pecado não abandonado, como nós vamos ver nessa noite, Tiago nos anuncia, ele adoece a alma. Ele adoece a igreja, onde os membros encobrem as suas transgressões, até mesmo doenças físicas podem vir como castigo divino, em consequência destes pecados, não confessados e encobertados. Por isso, o que eu desejo mostrar essa noite, meus irmãos, é que porque Cristo nos libertou da soberba da carne, nós devemos humilhar o nosso ego e, confiados na graça mútua que nós derramamos uns sobre outros, confessar os nossos pecados uns aos outros. Então, porque o Senhor Jesus Cristo já nos libertou das trevas, da soberba da nossa carne, nós devemos nos humilhar, abater o nosso ego e então, confiados na graça mútua, confessar os nossos pecados uns aos outros. Para nossa reflexão, o tema deste sermão é justamente o nome do mandamento mutual. Confessai os vossos pecados uns aos outros. E nós vamos meditar nesse mandamento mutual em 3 pontos. Primeiro, nós vamos entender o que é confessar biblicamente os nossos pecados uns aos outros. Depois nós vamos entender por que é tão difícil confessar os nossos pecados uns aos outros. E por fim nós vamos entender por que é que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Mas me permita começar pelo contexto do nosso mandamento mutual, que nos revela algo muito importante. A relação entre o pecado oculto, o pecado não abandonado e as doenças. Nessa perícope que nós lemos, Tiago nos ordena que nós devemos confessar uns aos outros. Mas no seu contexto, ele vai dizer que, havendo enfermos na igreja, deve-se chamar então os presbíteros, e esses devem orar pelos doentes, e a oração da fé irá curar o enfermo e perdoar os seus pecados. Então perceba que Tiago, ele está não apenas fazendo um convite à confissão,
Mas ele está fazendo uma séria advertência sobre a consequência do pecado não confessado ou não abandonado. Ao dizer que a oração da fé cura e perdoa, Tiago ele está claramente ligando tais pecados a certas doenças que vieram como castigo divino para determinadas pessoas. Agora, o que não está claro é que tipo de doença Tiago se refere. Se ele está falando de doença física, espiritual ou doenças relacionais na comunhão da igreja. Pode ser qualquer uma dessas três coisas. O pecado não confessado, meus irmãos, ele resulta em uma coisa chamada soberba, que é uma doença espiritual fatal para qualquer um que tenta se aproximar de Deus. Porque, como está escrito, Deus resiste aos soberbos. A alma orgulhosa, ela se torna incrédula, ela se torna fria na adoração, perde o temor de Deus e então passa a alimentar a carne ao invés de mortificá-la. A alma adoecida pela soberba, ela se torna seca, a palavra perde o sabor, a comunhão se torna pesada. O Salmo 32, nos seus versículos 3 e 4, ele é para nós uma vívida expressão dessa realidade. O salmista Davi vai dizer: enquanto calei os meus pecados, ou seja, enquanto eu os ocultei, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi aqui ele descreve para nós não somente os efeitos físicos do pecado, o castigo físico, a enfermidade física como castigo pelo pecado, mas também o castigo como uma doença espiritual, que se manifesta por meio da depressão, da ansiedade, de gemidos, de uma angústia que não passa. Doença da alma. O silêncio, meus queridos, em relação ao pecado, corroeu Davi por dentro e roubou dele a saúde da alma. Mas o pecado oculto ou não abandonado, ele também pode resultar em doenças físicas, como resultado ou como castigo por estes pecados. Embora, é claro, nem toda doença ela seja resultado direto de algum pecado cometido, como o Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar lá em João 9, quando ele vai dizer a respeito de um paralítico que nem ele, nem os seus pais haviam pecado. Aquilo era desígnio de Deus. Mas em alguns casos, sim, a doença física pode ser castigo por algum pecado oculto ou não abandonado. Quando nós lemos o texto de 1 Coríntios, texto que nós sempre usamos na ceia do Senhor, ali Paulo afirma o seguinte: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por esta razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Fraqueza espiritual, doença física e até mortes. Paulo está dizendo que eram castigos para aquelas pessoas que participavam indignamente da ceia do Senhor. Deixe-me ser franco com vocês. Obesidade, muitos infartos, infecções urinárias, diabetes, muita ansiedade e depressão, normalmente procedem como castigos de Deus diretos pelos pecados ou pelo pecado de simplesmente não se comer e não se beber para a glória de Deus. Em casos assim, a doença se torna um instrumento de Deus para chamar os seus filhos ao arrependimento e à confissão. Mas os pecados ocultos, eles também adoecem os relacionamentos. A igreja, nós precisamos nos lembrar que é um corpo vivo. Nós somos membros uns dos outros.
Meus irmãos, não tem nada na minha vida pessoal que não diga respeito à sua vida. Não tem nenhuma parte do seu corpo, nenhuma unha ou um fio de cabelo que não seja interesse da sua vida toda, porque ele é o seu corpo. Da mesma forma, a sua vida está atrelada com a minha, pelos séculos dos séculos. Quando um membro oculta o seu pecado, então ele impede que a graça de Deus nutra o corpo com aquelas virtudes que procedem de Cristo. A oração, a misericórdia, a compaixão, o aconselhamento. Um pecado oculto ou não abandonado, ele gera no corpo do Senhor amargura, ressentimentos, abandonos entre irmãos. Meus queridos, a verdade é que nós não sabemos que tipo de pecado Tiago tinha em mente. Ainda que muito provavelmente fosse um pecado, a doença ele tinha em mente, mas ainda que muito provavelmente fosse uma doença física. Mas o fato é que qualquer que fosse a enfermidade, o pecado não confessado, ele gera vergonha, ele gera culpa, isolamento, tristeza, ansiedade e afeta, inclusive, a saúde física e a saúde dos nossos relacionamentos. O pecado de um membro, meus irmãos, é a enfermidade do corpo inteiro. É por isso que esse mandamento ainda é essencial para nós preservarmos a unidade e a comunhão espiritual no corpo do Senhor Jesus Cristo. E é dentro desse contexto que Tiago afirma: a confissão mutual, a confissão audível, não é apenas uma ordem, mas é um caminho, é um chamado para a restauração espiritual, emocional, física, relacional. Mas a questão é, o que é exatamente confessar um pecado uns aos outros? E essa pergunta nos leva direto ao nosso primeiro ponto. O que é confessar biblicamente os nossos pecados uns aos outros? Para a gente compreender isso, é essencial nós entendermos o significado da palavra grega confessai. A raiz da palavra usada por Tiago é a palavra grega homologeo. Esse termo homologeo, ele é composto por duas partes. Homos, que significa o mesmo, e lego, que significa dizer, falar. Então, literalmente, a expressão significa falar a mesma coisa. Isto é, falar sem desculpas, sem minimizar exatamente o pecado que eu cometi. Quando nós nomeamos o nosso pecado sem rodeios, sem floreios, nós estamos concordando com o julgamento de Deus e humildemente nos submetendo ao seu veredito. Mas preste atenção, a confissão não é algo somente entre o crente e Deus. A confissão, ela não se restringe ao foro íntimo diante de Deus. A confissão também é uma declaração que deve ser feita uns aos outros. É interessante que a nossa palavra portuguesa homologar, ela vem da palavra grega homologeo. Homologar significa confirmar oficialmente, ratificar, reconhecer a validade de algo conforme as regras estabelecidas. Meus queridos, da mesma forma que um documento ele precisa ser homologado para que a sua validade seja reconhecida, a confissão uns aos outros é um ato de homologação espiritual. Pela confissão, o pecador, ele homologa, que reconhece e concorda com a denúncia de Deus a respeito do seu pecado. A confissão é um ato de humilhação do ego, um ato de submissão à verdade e à justiça de Deus revelados na palavra. E meus irmãos, talvez vocês perguntem, mas pastor, existe na Bíblia algum exemplo de pessoas confessando seus pecados publicamente? Muitos. Para mencionar apenas 2 no Novo Testamento, nós temos Mateus 3,16, que nos diz que aqueles que criam eram por ele quem? João Batista, batizados no Rio Jordão.
confessando, homologuel, falando audivelmente os seus pecados. Já em Atos 19, versículo 18, nós lemos: muitos dos que haviam crido vinham confessando e declarando abertamente as suas práticas. Meus irmãos, o testemunho do Novo Testamento nos diz que aqueles que creram, eles publicamente, verbalmente, denunciavam a si mesmos, falavam das suas faltas diante de todos e davam nomes às suas práticas pecaminosas. Então perceba, a confissão bíblica não é apenas ser convencido, quer pela pregação, pela leitura da palavra ou pela exortação de um irmão, e intimamente admitir o erro. Não. Isso é o princípio da confissão bíblica. A confissão mútua, ela vai além. Então, audivelmente, sem qualquer desculpa, sem tentar dividir a culpa, ela expõe o seu pecado. Ela humilha o ego. A confissão bíblica, ela chega diante do outro e diz: eu pequei, eu menti, eu trapaceei, eu fui infiel ao meu voto, fui preguiçoso, fui desonesto, fui egoísta, fui rude, fui mentiroso, eu adulterei, fui arrogante. Ela simplesmente anuncia este e qualquer outro pecado que ele tenha cometido. E então confessa. Mas aqui é importante uma explicação. Calvino explica muito bem, meus irmãos, que a confissão mútua não é uma confissão auricular, como acontece no catolicismo romano, onde o pecador, ele confessa o seu pecado somente ao padre, e este funciona como um mediador entre Deus e o pecador. Eu não faço mediação entre vocês e Deus, Cristo faz. A confissão bíblica, ela é mútua. Todos os crentes são chamados a confessar os seus pecados uns aos outros. E isso pressupõe que haverá na igreja humildade daqueles que pecaram, mas também haverá respostas dos irmãos com misericórdia, com oração recíproca uns pelos outros. A confissão bíblica, ela deve ser feita àquele que foi ofendido. Seja um irmão, seja a comunidade, e envolve exatamente as pessoas que foram ofendidas pelo pecado. Então, meus irmãos, a confissão bíblica é um ato de humilhação do ego, onde o pecador, ele homologa a sua culpa diante de Deus e diante dos irmãos. E então ele busca a cura que vem da graça e o apoio mútuo que existe na igreja. E aqui eu quero deixar algumas aplicações práticas de quando é que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Você sempre deve confessar o seu pecado quando você ofende um irmão em Cristo Jesus. Se a sua ofensa prejudica ou rompe o relacionamento de amor pactual entre os irmãos, provoca ressentimento, amargura, tristeza, então o ofensor precisa procurar o ofendido. E então, de forma privada, entre os dois, se humilhar, confessar o seu pecado, pedir perdão e se comprometer a deixá-lo. Em Mateus 5, 23, 24, o Senhor Jesus Cristo nos diz algo muito semelhante a isso. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, traz a tua oferta. Esse texto nos ensina que a não confissão, a falta de confissão, impede a nossa comunhão com Deus. E o Senhor não aceita as nossas ofertas espirituais, sejam elas materiais, seja a nossa oração, seja a nossa leitura bíblica, seja a nossa adoração. Deus não as aceita enquanto não houver confissão e tentativa de reconciliação com o irmão.
Porque o coração do Evangelho é reconciliação. Mas também sempre deve haver confissão quando o nosso pecado prejudica a paz, a unidade, o serviço e o testemunho público da igreja. Nesse caso, a confissão já não é mais particular, ela deve ser pública. O ofensor, ele confessa o seu pecado ao grupo, tendo previamente recebido piedosa orientação da liderança da igreja. Assim, quando há essa confissão pública, nós estamos cumprindo a ordem de Efésios 4:2, esforçando-nos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E uma vez que o pecado, então, é publicamente confessado, a igreja se comporta conforme a instrução que Paulo nos dá em 2 Coríntios 2, nos versículos 6 ali, versículo 7, devendo perdoar-lhe e confortar-lhe. A confissão pública, ela traz cura para a igreja, meus irmãos, porque ela não só perdoa, mas ela também acolhe e ela conforta o irmão contrito com as promessas que a graça faz àqueles que se arrependem e creem. Mas nós também sempre devemos confessar os nossos pecados em outras duas ocasiões. A primeira é quando nós estamos buscando conselho. Você sabe que você pecou, que você precisa fazer uma confissão, mas não sabe como confessar tal pecado para aquela pessoa que precisa ouvir a confissão. Então você procura um irmão piedoso, uma pessoa que seja madura na fé, que possa te aconselhar segundo a palavra, que reconheça a si mesmo como um pecador perdoado, mas que também está sujeito à queda. E você confessa para ele o que fez e espera receber dele instrução segundo a palavra sobre como proceder. Uma outra circunstância que nós precisamos confessar os nossos pecados é quando eu não tenho pecado diretamente contra uma pessoa. Por exemplo, a imoralidade, a pornografia, pensamentos lascivos. E então eu desejo me libertar ou ser liberto de uma prática pecaminosa, oculta que me tem dominado. Então a prática da autoexposição do pecado, meus irmãos, é um caminho para destruir o domínio oculto do pecado sobre nós. Especialmente quando essa confissão é acompanhada pela prática da prestação de contas. Agora, uma observação que eu quero fazer é que, em muitos casos, os detalhes na confissão eles são desnecessários e nem devem ser ditos. Quando a gente olha para o Salmo 51, por exemplo, em sua confissão cantada diante de toda a nação, Davi não incluiu detalhes do seu adultério com Batseba e nem colocou detalhes da crueldade que ele cometeu contra Urias. As pessoas sabiam o que ele tinha feito. Meus irmãos, pense, por exemplo, num caso de adultério. Os detalhes, eles só servem para ferir mais a parte ofendida. Em alguns casos, pode até instigar o ouvinte ao pecado da imoralidade. Quando a Bíblia vai nos dizer que tudo deve ser feito para edificação, isso seguramente inclui a maneira de nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Então, meus irmãos, confissão bíblica não é apenas admitir interiormente o nosso erro diante de Deus, mas é expormos e falarmos audivelmente, sem rodeios, sem minimizar, sem desculpas, exatamente o que nós fizemos, pedindo perdão aos irmãos e nos comprometendo a deixá-lo. E sabe qual é a melhor parte da confissão? É quando você pode olhar nos olhos daquele que está te pedindo perdão, confessando o pecado, e dizer para ele: eu te perdoo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como eu fui perdoado pelo meu Pai que habita nos céus, eu te perdoo, para nunca mais te acusar deste pecado. Exatamente como Cristo faz por nós no seu Evangelho. Mas por que é tão difícil confessar os nossos pecados uns aos outros?
Crianças, o que vocês acham? Vocês entenderam? Entendeu, João? Que a confissão bíblica é confessar os nossos pecados, não só ao Papai do céu, mas que nós devemos confessar os nossos pecados uns para os outros. Entendeu? Depois você vê se ele entendeu mesmo, mano. Entenderam isso, crianças? Mas se nós sabemos que esse é o bem que nós devemos fazer, papais, por que é tão difícil confessar os nossos pecados uns aos outros? Meus irmãos, no cerne da nossa dificuldade de confessarmos os nossos pecados uns aos outros, está a soberba do velho homem, a soberba da carne, o orgulho. Basta a gente olhar para a história da humanidade. Desde a queda de Adão e Eva, o homem separado de Deus, ele busca encobrir os seus pecados com aquelas inúteis folhas de figueiras chamadas desculpas e minimizar ou transferir a sua culpa. Ah, Senhor, foi a serpente. Não, Senhor, a culpa foi da mulher que tu me destes. Essa é a resposta natural do pecado, do homem dominado por ele, pela soberba. Encobrir, minimizar, desviar a culpa. Aí eu cheguei atrasado? Não, a culpa foi do imprevisto e não da minha falta de organização. Aí eu gritei com você. Não, eu sei que eu estou errado, mas eu só fiz isso porque você fez alguma coisa. Meus irmãos, confessar por natureza é um ato de humilhação que destrói a autojustificação. Exige que nós baixemos as nossas defesas e então nos coloquemos em uma situação de vulnerabilidade, de fraqueza. O orgulho, ele sussurra ao nosso ego. Não faça isso. A confissão vai fazer você parecer fraco. Vai fazer você parecer menor, menos espiritual diante dos outros. Meus irmãos, o orgulho, ele nos convence de que é melhor vestir as folhas de figueiras das desculpas do que enfrentar a vergonha da nudez da nossa pecaminosidade, da nossa natureza caída. O orgulho é a perfeita manifestação da soberba da carne. Mas, pastor, quem é que em plena sanidade mental se colocaria num lugar de tão grande vulnerabilidade, de exposição? Por que alguém faria isso? Meus irmãos, só fazem isso aqueles que creem e esperam na glória vindoura. Aqueles que creem que o eterno e todo glorioso Filho de Deus temporariamente deixou a glória e a honra que lhe eram devidas pela criação. E então ele se humilhou, o Deus se fez homem e se humilhou sob forma de servo. E então na cruz ele se tornou vulnerável para a glória de Deus e para o bem eterno dos seus irmãos. Estes que sabem que grande é a glória que lhes está reservada, somente estes que estão buscando a glória vindoura, e não a glória fugaz que há entre os homens, mas a eterna que será manifesta a todo aquele que pela fé agora se humilha, como o Redentor o fez para a glória de Deus e o bem da igreja. Estes é que são capazes de se colocar em lugar de vulnerabilidade. E que não tem mais o que esconder, porque sabem que agora estão na luz. E reconhecem que aquele a quem eles vão prestar contas sabe de todas as coisas. E já não os condena mais. Porque ele, em Cristo, tomou para si toda a nossa vergonha. Meus irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse isso claramente no Sermão do Monte, quando ele afirmou que somente aqueles que são humildes de espírito, ou seja, aqueles que não estão buscando a glória dos homens neste mundo,
é que irão receber a terra restaurada, glorificada, como herança da parte de Deus. O que é humildade? Humildade, meus irmãos, é reconhecer a glória de Cristo e o bem do meu próximo, superiores ao meu bem-estar e à minha imagem. O contrário de humildade é orgulho. O soberbo, ele não está nem um pouco preocupado com a glória de Cristo. Ele não quer saber de santificação. Ele não se importa com o bem e o bom testemunho da igreja. Ele se importa com a imagem dele. Ah, mas o que vão pensar de mim? Ah, mas e se ouvirem falar que eu fiz isso? Nossa, mas eu passei tanto tempo sem ir ou sem fazer isso e agora eu vou voltar? Meus irmãos, somente os soberbos estão preocupados com a sua reputação e com o seu próprio bem. Essa é a razão pela qual eles existem. Por isso que para eles o reino de Deus e a justiça do Senhor nunca podem vir em primeiro lugar. Mas a soberba não é a única razão pela qual é tão difícil confessar os nossos pecados uns aos outros. É uma outra razão. O legítimo medo da reação das outras pessoas. Intimamente ligado ao orgulho está o medo. O medo da rejeição, do julgamento cruel, da exposição e até mesmo da justa consequência pelo pecado. Todas essas coisas são barreiras poderosas à confissão. E esse medo, meus irmãos, é em parte uma consequência da experiência de muitos de nós neste mundo caído, onde a vulnerabilidade, na maioria das vezes, é zombada e a graça, ela se mostra cada vez mais escassa. Infelizmente, a igreja, que deve ser um lugar de refúgio, de graça e aceitação, não para todos, mas para os contritos, para muitos, tem se tornado uma experiência de julgamento cruel e de falta de compaixão. Mas foi justamente para acabar com isso que Deus criou a sua igreja visível, para que exista neste mundo hostil, julgador e perverso, um ambiente de amor pactual e perdão, onde a confissão se torne um convite à graça e não um julgamento pecaminoso. Meus irmãos, Tiago 5,16 não é um mandamento para nós nos tornarmos juízes uns dos outros, mas para nós nos tornarmos instrumentos de cura e restauração uns para os outros. E aqui, meus queridos, eu preciso dizer que a imaturidade espiritual de muitos membros que cria este obstáculo à legítima confissão. E o que pode acabar com essa imaturidade? A compreensão da doutrina do pecado original. É essa doutrina, meus irmãos, que ensina que todos nós somos pecadores. E que todos nós, igualmente, por natureza e por escolha, somos inimigos de Deus. Mas é também essa doutrina que nos ensina que a graça de Deus é uma bondade dele para com todos os contritos que confiam no Evangelho da Graça. Meus irmãos, quando essa doutrina não é plenamente compreendida e vivida, então cria-se na igreja um ambiente de legalismo. Instala-se ali um ambiente de julgamento. As famílias, as amizades, a igreja se torna corrompida. Como explica certo estudioso, a doutrina do pecado original é fundamental para a compreensão da necessidade da graça e da solidariedade entre os crentes. Meus queridos, a imaturidade, ela se manifesta de diversas formas. Na incapacidade de estender a mão ao que confessa. A pessoa confessa e nós respondemos com ira, com indignação, com dureza, como
como se nós nunca tivéssemos cometido nenhum pecado contra o Senhor. A imaturidade se manifesta na fofoca que destrói a reputação, na condenação que ignora a sua própria pecaminosidade. Sim, meus irmãos. A imaturidade espiritual, ela destrói o ambiente de misericórdia, de graça, de amor pactual que deve haver na igreja, tornando o ato de confessar um risco ao invés de um alívio que cura. A oração ou a confissão, ela se torna uma ferida e não um procedimento de cura. E é por isso que, como aplicação, eu quero exortá-los a confessar os seus pecados uns aos outros, confiando plenamente na misericórdia de Deus, apesar dos riscos de sermos feridos pelas imperfeições humanas. Meus irmãos, eu não ignoro os riscos e as dores inerentes à confissão bíblica por causa da imperfeição humana, mas eu estou certo que a obediência ao Senhor sempre deve prevalecer. Deus nunca condicionou a nossa obediência ao resultado ou à resposta dos outros. É melhor obedecermos a Deus, nos tornarmos agradáveis a Ele, do que encobrir os nossos pecados por causa do temor aos homens. Paulo nos adverte sobre isso em Gálatas 1:10. Porventura, procuro eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Meus queridos, a verdadeira liberdade, a verdadeira cura, ela vem da obediência a Deus, do temor a Deus, mesmo quando a imaturidade dos outros oferece riscos à nossa vulnerabilidade. Que nós sejamos movidos pela confiança na fidelidade a Deus e não pelo temor aos homens. Ainda que existam riscos de sermos feridos, que a nossa busca por agradar a Deus nos impulsione a confessar, sabendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar e para curar as nossas feridas. Até aqui nós vimos que a confissão bíblica, ela é um ato de falarmos uns com os outros das nossas faltas. Nós aprendemos que a confissão bíblica é difícil por causa da soberba do coração humano. E por fim nós precisamos responder a pergunta: por que nós devemos confessar uns aos outros? E então, o que vocês acham? O que você acha, Raul? Por que a gente tem que confessar os pecados uns para os outros? Por que nós devemos fazer isso e não somente falar com Deus que nós cometemos tais e tais pecados? Meus irmãos, Raul, a resposta, ela vem de duas grandes verdades do Evangelho. Primeiro, nós devemos confessar por causa da obra de Cristo em nós. E segundo, porque a confissão, ela promove cura. Ela mantém a saúde e o testemunho da igreja. Vamos pensar nessas duas razões com bastante atenção. Primeiro, nós devemos confessar por causa da obra de Cristo realizada em nós. Tiago, ele ordenou lá no 5,16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para seres curados. A súplica de um justo pode muito em seus efeitos. Percebam que a ordem à confissão, ela não está isolada. Ela vem logo depois da instrução de chamar os presbíteros para orarem com fé sobre o enfermo, prometendo que a oração da fé salvará o enfermo, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Agora observe, Tiago está apontando para uma restauração mais profunda do que a mera cura física do corpo. Ele está falando do perdão que vem da fé, que vem da graça.
A fé que vem da mediação de Cristo. A oração da fé salvará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. A confissão, portanto, meus irmãos, é uma resposta à fé na obra redentora de Cristo, que nos abriu acesso à livre presença de Deus e nos libertou da necessidade de usarmos máscaras, das autojustificativas, de tentar nos defender. Nós seremos curados das nossas enfermidades causadas pelos pecados ocultos e não abandonados. Porque Cristo nos salvou na cruz. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele nos curou. A confissão, meus irmãos, é a resposta da fé que confia que Jesus levou sobre si toda a vergonha, toda a culpa, toda a condenação pelo nosso pecado. Ele se humilhou até a morte, morte de cruz, para que nós, em fé, pudéssemos agora andar em luz. A confissão recíproca é uma expressão, é a mais visível expressão de nós andarmos na luz. Por quê? Quem está na luz não tem nada a esconder. E nós não temos mais nada. Vocês sabem que eu sou um pecador. Vocês sabem que eu estou sujeito a qualquer pecado. Eu sei que isso é verdade a respeito de cada um de vocês. E quando nós, humilhados pela convicção que o Espírito traz, quebrados, sem soberba, sem orgulho, sem justificativa, mas moídos, confessamos uns aos outros, nós simplesmente estamos confirmando que nós vivemos na luz. Eu não tenho mais nada a esconder de você, Adriano. Vocês não têm o que esconder de mim, se de fato nós estamos na luz. Tiago, lá em 4,6, ele já havia dito o seguinte: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Os soberbos andam nas trevas, eles não trazem à luz as suas obras. Em 4,10, ele disse o seguinte: humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Confessar pecados, meus irmãos, é um ato de humildade que nasce da fé na suficiência da graça de Deus que nos é revelada no Senhor Jesus Cristo. Dr. Joel Bick, ele escreveu algo muito interessante. Ele fala o seguinte: a confissão de pecados é uma evidência da obra do Espírito na alma. Aquele que crê no sangue de Cristo não foge da luz, mas caminha nela, porque sabe que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se Deus sabe, eu vou esconder de quem? Se Deus sabe e eu creio que Ele me perdoou, eu vou ter vergonha do quê? Meus irmãos, Cristo se humilhou morrendo na cruz, mas Ele também humilhou a morte ao terceiro dia, deixando aquele sepulcro vazio. E Ele fez isso não somente para nos perdoar, mas para nos unir uns aos outros em amor, em confiança pactual, para dar a cada um de nós um novo coração que luta diligentemente para preservar a unidade do Espírito uns com os outros. Por isso, aquele que oculta os seus pecados, meus irmãos, ele rompe com o coração do Evangelho, mas aquele que os confessa e os deixa, dá glórias ao Senhor. Sim, porque ele manifesta que crê na suficiência da obra do Senhor Jesus Cristo. Ele prova que ele está vivendo a luz e a espera da glória vindoura, e não da glória dos homens. É isso que nos mostra a nossa confissão de fé, lá no seu capítulo 15, parágrafo 2, dizendo que pelo arrependimento, o pecador vendo e sentindo não somente o perigo, mas também a impureza e a odiosidade do seu pecado, abandona todos os seus pecados e se volta para Deus. A confissão mútua é parte desse contínuo ato de arrependimento. Logo, nós não confessamos para sermos aceitos, mas confessamos porque nós já fomos aceitos.
Nós não confessamos para conquistar perdão. Nós confessamos porque nós já fomos perdoados em Cristo. Nós confessamos porque nós fomos libertos da mentira, transportados das trevas, onde nós ocultávamos quem nós éramos e os nossos pecados, e fomos trazidos para a luz da graça e da verdade. Fomos libertos do medo e da soberba, para agora nós podermos andar como filhos da luz. Mas nós também devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, porque a confissão ela cura a nossa alma. Ela restaura os nossos relacionamentos. E ela mantém firme e saudável o testemunho da igreja. Tiago ele é explícito aqui. Confessai, orai para seres curados. Essa cura, como nós já vimos, ela pode ser espiritual, pode ser física, pode ser relacional. Mas em todos os casos, Tiago tem um só propósito: que seja curado, restaurado o corpo do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja. Em primeiro lugar, nós devemos afirmar que a confissão ela cura a alma. Quando nós confessamos, rompemos o silêncio, aquele silêncio corrosivo do pecado oculto, nós abrimos espaço para que a graça de Deus, por meio da oração, que nos lembra da graça, que nos lembra do perdão, que nos lembra do amor, cure o nosso coração adoecido, temeroso, perturbado. O pecado não confessado, como nos disse Davi, perturba, apodrece até os nossos ossos. É por isso que Provérbios 28:13 afirma que aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará, nunca receberá perdão deles. Mas aquele que os deixa, que os confessa e os deixa, esse alcança a misericórdia. Afinal, meus irmãos, é o Senhor Jesus Cristo que nos promete em 1 João 9. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas a confissão também cura os nossos relacionamentos, restaura a confiança, a unidade, o amor entre os irmãos. Quando nós confessamos uns aos outros, seja dentro da nossa casa, seja no nosso trabalho, seja dentro da igreja, nós estamos reconhecendo que nós pertencemos a um só corpo. O pecado, meus irmãos, ele traz tensão nas relações, amargura, tristeza. Mas confessá-los traz paz, confiança, fortalecimento na graça, no amor pactual. É isso que Provérbios 16:7 nos ensina. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz com que tenham paz com ele. Casamentos, amizades, relação entre pais e filhos, não importa qual seja a relação. Se nós escolhermos o caminho da humildade que agrada a Deus e confessarmos os nossos pecados uns aos outros e derramarmos sincero perdão que procede da cruz sobre aqueles que confessam os seus pecados, os nossos relacionamentos serão curados. Martin Lloyd Jones, o pastor Martin Lloyd Jones explicou isso muito bem quando ele escreveu: a igreja é um hospital espiritual. Se escondermos as nossas feridas uns dos outros, nós retardamos a nossa cura. Mas quando com humildade expomos as nossas fraquezas e permitimos que a graça de Deus flua através do corpo de Cristo, que é a igreja, então nós experimentamos restauração. Por último, a confissão ela preserva o testemunho da igreja. Meus irmãos, quando é necessário, os irmãos confessam publicamente os seus pecados diante da igreja e se comprometem a deixá-los. A oração dos irmãos da congregação confirmando o perdão fortalece a igreja contra a hipocrisia, contra as divisões, contra as fofocas, contra a falsa religiosidade. Então o mundo vê algo assombroso. O mundo vê um povo que não esconde as suas fraquezas, que anda na luz e se ama.
e se perdoa, apesar deles continuamente se ofenderem uns aos outros. É assim que o mundo glorificará a Deus, vendo as nossas boas obras. Eu comecei esse sermão lembrando da dura realidade de que todos nós conhecemos a verdade de que nós pecamos contra Deus, contra nós mesmos e uns contra os outros. Nós sabemos por experiência e pela Escritura que o pecado não confessado, ele aborrece ou ele adoece o corpo, ele adoece a alma, ele destrói relacionamentos, ele enfraquece a igreja. E diante disso, diante da convicção do pecado, o que nós devemos fazer? Fingir que não aconteceu nada, Heitor? Ah, não, ela não está sabendo, eu não vou falar não, vou deixar quietinho, né? Esconder, Caio? Não, meu pai não sabe, né? Então, se eu não contar, quem vai saber? Ou será que nós deveríamos nos humilhar, confessar, buscar cura e reconciliação? Meus irmãos, Tiago nos deu a resposta no nosso mandamento mutual desta noite. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Agora, ao encerrar, eu quero me dirigir especificamente àqueles que não estão em Cristo. Como, por exemplo, o nosso precioso Abel. Sim, meu irmão, estou falando contigo. Ouça. Eu quero me referir a você e a qualquer outro que, porventura, talvez seja simpático à fé evangélica, goste da igreja, dos crentes, mas ainda vive longe do evangelho, que não tem consciência dos seus próprios pecados, ou que talvez esteja tentando escondê-los com desculpas, com boas obras, com silêncio. Mas saibam disso. A culpa permanece sobre todo aquele que pecou. E a culpa, ela não some com o tempo, Abel. Ela não desaparece com boa religião. Ela não pode ser apagada por boas obras. Ela permanece diante de Deus, o justo juiz. Você pecou. Todos nós pecamos. E é por isso que no nosso estado natural nós somos culpados, condenados diante do Senhor. E qualquer um que não esteja em Cristo Jesus e for chamado diante do tribunal de Deus, será condenado à eterna perdição, ao inferno da ira do Senhor, sem qualquer misericórdia. Mas sabe qual é a boa notícia? É que Deus, na sua misericórdia, Ele não deixa a culpa sem remédio. Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer como pagamento pela culpa de cada um de nós e pagar pela nossa dívida. E agora, pela fé, o Senhor nos abre um caminho para o perdão, para a cura, para a reconciliação com Deus. É por isso que, se hoje Deus está te chamando, confesse o seu pecado, se arrependa, creia que Cristo veio e fez o que fez. Submeta-se à palavra dele, então você vai ser salvo. Se arrependa de coração, sim, e você verá a sua alma sendo curada, a sua dívida paga, a condenação apagada. É por isso que eu exorto a vocês que nos ouvem, a você. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçai o seu coração, porque eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da sua salvação. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Não endureça o seu coração, porque hoje o mesmo Deus misericordioso que te estende a mão para te perdoar, amanhã será o juiz que condenará a sua alma por haver rejeitado a graça que é no Evangelho de Cristo. Mas, meus irmãos, eu também quero me dirigir a vocês que estão em Cristo Jesus. Eu convido a cada um de vocês para juntos nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros.
Porque Cristo nos libertou para a verdade. Porque a confissão nos conduz à cura. Porque ela fortalece a igreja em graça e no amor. Confessemos os nossos pecados uns aos outros. Nós não temos mais nada a encobrir de ninguém. Visto que nós cremos no Evangelho, que nós somos selados pelo Espírito Santo, que a nossa obediência a este mandamento mutual, ele nasça do nosso amor por Cristo e pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Sim, para que a igreja presbiteriana em Congonhas seja um local onde a graça seja maior do que a vergonha, a verdade maior do que a aparência e o evangelho mais poderoso do que o orgulho. Meus irmãos, porque Cristo nos libertou da soberba da carne, nós devemos agora humilhar os nossos egos, confiar na graça mútua derramada uns sobre os outros, confessar os nossos pecados uns aos outros, para que nós possamos experimentar a cura, por meio da poderosa oração, uns pelos outros, que derrama a graça, confirma o amor de Deus e anuncia o perdão que nós temos em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.